Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Eu sou a Poliana Duarte, eu sou psicopedagoga clínica institucional. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a síndrome de Down. Caso você esteja assistindo esse vídeo pelo YouTube e não seja ainda assinante do nosso curso do Instituto Educomunicação, eu vou pedir para você se inscreva no canal, deixe seu like para que você possa estar recebendo mais conteúdos como esse e também para que mais conteúdos possam estar sendo produzidos. Nosso vídeo de hoje faz parte do curso do Instituto Educomunicação. Caso você queira adquirir o curso com certificado, com material incluso por uma taxa única de pagamento, você pode acessar o link aqui na descrição. E caso você já seja assinante do curso, ao final desse curso você pode estar adquirindo seu certificado em Emitir Certificado. A síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 é uma alteração genética. Ela é causada por uma divisão celular atípica, diferente que ocorre durante a divisão embrionária. As pessoas com essa síndrome, em vez de ter 2 cromossomos no par 21, o menor cromossomo humano, elas possuem 3. A gente não sabe por que isso acontece, tanto que é uma síndrome. A gente tem um vídeo aqui no canal, a gente tem um vídeo também nos nossos cursos, que faz a diferença entre doença, síndrome, distúrbio. Então a gente tem essa diferença, que quando a gente tem uma doença, a gente sabe exatamente a causa, qual é a causa daquela doença. A gente tem uma gripe, a gente sabe o vírus, a gente sabe mais ou menos ali como a gente pegou aquela gripe, como a gente pegou aquela doença. Então tem uma causa pré-definida, pré-existente, então a gente sabe a causa ali. Então quando se trata de uma síndrome, a gente não sabe com certeza, a gente não tem um diagnóstico absoluto do porquê, da causa. A gente pode até ali ter algumas causas ali evidentes, pré-natais, ou talvez tenha sido durante a gravidez, pode ter sido a mãe que já estava com uma idade avançada e teve ali uma predisposição maior ao filho ter uma síndrome de Down. Pode ter sido ou pode não ter sido também. Então é uma causa não definida. Então isso muito acontece. Então tem uma diferença entre doença, que a síndrome ela não é uma doença, porque uma doença ela tem uma causa definida e a síndrome ela já não tem essa causa definida. Então a gente não sabe por que isso acontece, por que a pessoa com síndrome de Down ela tem um cromossomo 21 a mais, a gente sabe disso, mas a gente não sabe por que isso acontece, a gente não sabe com certeza, com uma certeza absoluta qual é a causa e como evitar. É algo inevitável, pode vir a acontecer e acontece muito comumente, então não tem ali uma causa definida para isso, certo? Então a síndrome ela é uma alteração genética, ela é causada por uma divisão celular atípica, diferente, divergente do comum. E as pessoas com essa síndrome, elas apresentam umas características específicas, que são os olhos oblíquos, rosto arredondado, mãos menores e também o comprometimento intelectual. A gente já tem também um vídeo aqui no YouTube falando sobre o desenvolvimento intelectual. Então é algo que pode ser identificado já no nascimento. Então quanto mais cedo tratar, melhor. Como todo desenvolvimento intelectual, todo atraso do desenvolvimento intelectual, toda deficiência intelectual, quanto mais cedo tratar, melhor. Então não adianta o pai e a mãe ficar naquele estado de negação, certo? Quanto mais cedo tratar, mais chances o indivíduo tem de levar uma vida comum, de conseguir fazer suas coisas sozinho, de ter uma independência, de conseguir trabalhar, de ter uma noção de autocuidado. Muitas vezes acontece da pessoa com síndrome de Down, ela ter, como se pode dizer, ela não aparentar mentalmente, ela não ter a mesma idade mental que a sua idade física. Então ela aparentar ter, na verdade, comportamentos não adequados para sua faixa etária de idade. Então a gente tratando mais cedo possível, a gente consegue salientar, a gente consegue ter um melhor desenvolvimento, consegue ter um comportamento mais adequado para aquela faixa etária de idade. A estimulação precoce desde o nascimento, ela é a forma mais eficaz de promover o desenvolvimento dos potenciais da criança com síndrome de Down. Então a gente vai se empenhar nessa tarefa, a gente vai procurar que aquele indivíduo ele leve uma vida normalmente, como todas as outras, essa criança ela vai precisar fundamentalmente de carinho, uma alimentação adequada, um cuidado com a saúde, um ambiente acolhedor, um ambiente preparado para ela,
O ideal é que essas crianças elas sejam matriculadas em escolas regulares, que possam se desenvolver suas potencialidades, respeitando também os seus limites, que a síndrome, os limites também que a síndrome ela vai impor, porque existem, né? A gente vai ter um certo limite, que vai ter esse limite por conta da síndrome de Down. Então, interagir também com os colegas, com professores é bom, ela não pode ser uma criança excluída, isso vai piorar a sua situação. Em certos casos, porém, o melhor também, né, em alguns casos, é frequentar também escolas especializadas, exclusivas. A gente tem que avaliar o que é melhor para aquele indivíduo. Ele está numa escola regular, que tem uma preparação, ou ele está numa escola especializada, exclusiva para ele. Então, a gente tem que ver qual é o local que vai proporcionar o melhor tipo de acompanhamento. Muitas crianças com síndrome de Down, elas são associadas à deficiência intelectual, o que leva ao quê? A dificuldade de aprendizagem. Tais dificuldades elas podem estar relacionadas à linguagem, ao raciocínio lógico, à memória, a refletir na socialização e na autonomia. Então existem atividades que elas podem estar estimulando essa criança. A gente tem um e-book bem bacana, que tem alguns exemplos de atividades que podem ser realizadas na educação infantil, também com crianças com síndrome de Down, crianças com deficiência intelectual e também crianças até com dificuldade motora, com paralisia. Então, eu vou deixar esse e-book para quem já é assinante do curso, eu vou deixar ele disponível, ele é bem legal. Ele ainda está em desenvolvimento no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas provavelmente quando você estiver assistindo ele já vai estar prontíssimo. Este aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, vamos ter exemplos de atividades que podem ser feitas para desenvolver a parte motor, como por exemplo esse aqui, ó, passe o cordão pelos canudos de macarrão, vai desenvolver a parte motora. E aí, ó, a gente tem ali exemplos com imagens, com figuras, exemplos de atividades lúdicas, e também a gente vai ter atividades com vídeo, por exemplo, vôlei sentado, para quem tem paralisia cerebral andante. Aqui a gente tem, ó, os tipos de deficiências que podem estar realizando vôlei sentado. Aí a gente também tem aqui um link do vídeo de YouTube com exemplo. A gente tem um QR Code para você apontar o seu celular, caso você esteja vendo pelo notebook, e já acessar o vídeo de exemplo dessa atividade. Então é bem bacana esse e-book. Esse e-book está disponível para quem é assinante do curso. Caso você queira adquirir o curso ou adquirir o e-book, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então é bem interessante para você que é professor, para você que trabalha na área. Então, dando continuidade, vamos voltar aqui. A criança com síndrome de Down, a gente precisa ter estratégias diferenciadas nesse processo de aprendizagem. Então, é muito importante que seja realizado um planejamento pedagógico que vai considerar as características individuais de cada criança. Então, a gente vai ter que levar isso em consideração. Você que é professor, que é pedagogo, você que trabalha em escola, ou você que trabalha como psicólogo. A gente tem que saber qual é a característica individual daquela criança, quais são as suas necessidades específicas. Então o professor ele precisa conhecer as potencialidades do seu aluno, assim como também as dificuldades cognitivas, comportamentais. Por esse motivo é essencial a participação da família, assim como profissionais que trabalham com a criança fora da escola. Não é algo trabalhado só dentro da escola, vai muito além disso. Ainda que o planejamento precisa ser individualizado, algumas estratégias elas podem ser tomadas, podem ser norteadoras para a inclusão das crianças com síndrome de Down na escola. São elas, por exemplo, a adaptação do currículo. Muitas vezes vai ser necessário adaptar o currículo, adequar as necessidades do currículo escolar para aquela criança. Então, isso não significa que aquela criança ela vai aprender algo diferente dos colegas de turmas, mas que o conteúdo abordado ele vai ser pensado e avaliado de uma forma específica. Então, todo conteúdo, a gente não vai ter um conteúdo, por exemplo, que seja só para outras crianças e que a gente sabe, a gente vai saber que a criança com síndrome de Down ela não é capaz de acompanhar aquele conteúdo, a gente vai passar ele? Não, a gente vai ver uma forma de adequar ele para que todos possam participar, incluindo aquela criança. Não vai ter só uma coisa, um currículo adaptado só para aquela criança e as outras não. A gente vai ter que entrar num bom senso, num consenso, na verdade, ali, de incluir todos em atividades que todos possam participar. Também suporte concreto e visual. As crianças com síndrome de Down, elas aprendem melhor com estímulos visuais e materiais concretos. Sempre que necessário, o professor deve utilizar esses recursos para trabalhar os conteúdos em sala de aula. Atividades lúdicas é muito bom, por isso que eu preparei o e-book para vocês com atividades
muito bacanas que vocês podem estar utilizando. Então eu vou deixar aí para vocês, vai estar para quem é assinante do curso, vai estar na aba materiais e também vai estar em PDF acima dessa aula. Também conhecendo as características comuns da síndrome de Down, é possível pensar em estratégias, em atividades para a sala de aula. Preparamos também, aqui algumas dicas para vocês. Por exemplo, estratégias de alfabetização. As crianças com síndrome de Down, elas costumam apresentar déficits de linguagem que dificultam a alfabetização. A aprendizagem de leitura pelo método fônico, som da letra, pode não ser muito indicado. A gente usa muito o método fônico, ele é muito bom, muito ideal, ele é excelente. Eu já, na aula de nosso curso que a gente tem de alfabetização, a gente ensina esse método. Então, aqui nessa situação, o método fônico ele não pode ser tão ideal devido ao déficit de linguagem. Então, como as crianças com síndrome de Down têm uma melhor memória visual, a gente tem que estimular muito mais esse visual do que essa parte dos sons. Então, as estratégias de alfabetização que trazem mais benefícios são as que trabalham com a palavra inteira, que é um método global. Então, trabalhar as letras e os sons deve ser um segundo passo na alfabetização de crianças com síndrome de Down. Primeiro, a gente vai trabalhar o método global, que é mostrar a letra como um todo. A gente já vai mostrar as frases prontas, as palavras prontas, depois trabalhar os sons, depois trabalhar as letras. A gente vai fazer ao contrário do que a gente faz comumente com as nossas crianças, que primeiro a gente ensina os sons, depois a gente vai ensinando as letras, as sílabas. Então aqui a gente já vai utilizar um método global de alfabetização. Outra dica é usar um lápis mais grosso ou adaptadores com apoio para os dedos, trabalhando a escrita das letras com um tamanho maior. As crianças com síndrome de Down elas podem apresentar hipotonia muscular, o que deve dificultar, acabar causando dificuldades com a coordenação motora fina. Então, se a gente pudesse ter um lápis ali adaptado, é bem melhor, é mais ideal. Então, a gente vai utilizar muito apoio visual, porque eles são muito visuais. Também materiais concretos para trabalhar matemática. Aprender matemática a gente exige muita capacidade, muita concentração, muito raciocínio lógico. Então, materiais para contextualizar a aula, contextualizar o conteúdo, vai facilitar a compreensão. Então, essas são algumas orientações importantes para os anos iniciais. Então, o trabalho como um todo, ele é um desafio, mas ele é um aprendizado também valioso. O mais importante no processo de ensino é fazer com que a criança se sinta capaz de superar as suas dificuldades, de potencializar suas habilidades. Nada melhor do que aquela criança ela se sentir capaz, porque ela vai tentar, ela vai querer aprender, que é o principal, é o mais importante, além das estratégias. É preciso que o indivíduo queira, é possível que o indivíduo ele seja capaz. As crianças elas são muito criativas, elas são muito ativas, elas sempre têm aquela sede de aprender, tanto crianças quanto adultos, aquele adulto que voltou a estudar, ou aquele adulto que ele não acompanhou na fase infantil e agora ele está reiniciando, agora ele está querendo se alfabetizar, ou aquele que não teve. É muito difícil a gente não ter um diagnóstico logo, da síndrome de Down, mas aquele que não teve um tratamento, talvez, e agora está buscando. Então é muito bom que aquela pessoa ela está buscando aprender. Então a gente vai focar nisso, a gente vai focar na vontade do indivíduo de aprender. Então, essa é a verdadeira inclusão, é estarmos aprendendo com a criança com síndrome de Down, que não só elas, mas todas as crianças têm necessidades especiais, têm uma necessidade de ser trabalhado, de ser aprendido. Então, a gente vai aprendendo também junto com elas, a gente vai interagindo, a gente vai fazendo uma verdadeira inclusão. Então, eu espero que vocês tenham compreendido sobre a síndrome de Down, como lidar, como fazer uma adaptação adequada. Então, aqui vão algumas dicas, foram uma contextualização do assunto, eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Caso você esteja assistindo pelo YouTube, eu vou pedir novamente que você deixe seu like, se inscreva no canal, é muitíssimo importante para que mais conteúdos possam estar sendo produzidos. Caso você queira ter acesso a um certificado, a materiais, ao nosso e-book exclusivo, você pode estar se inscrevendo no canal e também acessando o link aqui na descrição. E caso você já seja assinante no curso, você já está no caminho certo, você já tem os materiais para você estar baixando, o slide, a apostila, e-book, tudo para você ler, e ainda vai ter acesso ao seu certificado ao final do curso e da carga horária. Então eu aguardo você que é assinante do nosso curso na próxima aula.